Vamos lá então, pessoal, o módulo de radioatividade. Fechou? A radioatividade, ela vai ser também chamada de reações nucleares, né? Dependendo do tipo de prova que você vai fazer. Mas, enfim, quando falamos reações nucleares, nós vamos ter reações voltadas ao núcleo do meu átomo. Sabemos que no núcleo do átomo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons, né? Então, vamos ver a instabilidade que ocorre ali dentro. Primeiro, vamos para uma perspectiva de histórico e as emissões, tá bom? É sempre bom observar um pouco a perspectiva histórica. Primeiro, aqui. Tudo começou em 95 com Roentgen. Roentgen, por exemplo, ele descobriu o raio-x. Né? Muitas pessoas assemelham a Marie Curie. Não, ela teve vários estudos referentes a sais de urânio e afins, descobriu 2 elementos químicos radioativos. Mas quem a fundo descobriu o raio-x foi o Roentgen. Agora, quem conseguiu manusear, idealizar um aparelho de raio-x, não, claro, a pesquisa, tipo, nossa, vamos montar um aparelho de raio-x, não. Porque ela até odiava o hospital. Mas odiava no sentido de ter pavor, né, ter medo. Eu digo no quesito de esses sais podem ser utilizados para isso, 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 beleza? Mas o primeiro raio-x veio por Roentgen em 95. E o mais engraçado é que esta imagem ali, ela não é dele, é da mulher dele. O Roentgen, ele simplesmente fazia experimentos de raio-x com a própria mulher. Ah, coloca aqui um pé, coloca aqui uma mão, né? O amor é isso, né? Simplesmente ela queria fazer parte dos experimentos e virou cobaia. Em 96, Becquerel começou os estudos com os sais de urânio. Aí depois veio Casal Curie, Marie Curie e o Pierre Curie. Em específico, muita gente foca apenas na Marie Curie, e que eu, Rodrigo, acho o viável. Porque o Pierre Curie, no meu ponto de vista, ele mais se aproveitava das concepções, dos estudos da Marie Curie. Beleza? Quando falamos do casal Curie, eles tiveram a descoberta da radioatividade, né? Tipo assim, nossa, por que isso aqui acontece? Ah, isso é radioatividade. Eles tiveram a descoberta do polônio e a descoberta do rádio. Polônio, por exemplo, né? A Marie Curie, ela deu o nome de polônio por conta da Polônia, que é seu local de origem. Tudo bem? Juntos, eles ganharam 2 Nobels, né? Eu gosto de falar juntos porque tá no papel isso. Que foi um de física e um de química. Mas o primeiro Nobel, que foi de física, ele chegou para ela e falou: olha, eu não quero que você vá. Eu quero buscar o prêmio Nobel sozinho, mas por quê? Porque é uma visão machista no quesito militarismo. Como naquela época, né, 98, 95 e afins, o que acontecia, pessoal? Tudo era financiado, quase tudo, né, pelo governo. Então, todas as verbas militares destinadas à pesquisa eram tipo, olha, eu quero que você faça bomba, eu quero que você faça isso, isso, isso. Agora, é claro que os cientistas utilizavam parte da pesquisa para parte da verba para outras pesquisas. E era o que a Marie Curie fazia. O Pierre Curie imaginava que se a Marie Curie fosse buscar o prêmio Nobel, onde ali teria vários militares, mas aqueles antigões, né, coronéis, generais e afins, eles iriam, olha, corta a verba lá. Né, então, por ver as dúvidas, ele foi buscar sozinho o primeiro prêmio Nobel. O segundo prêmio Nobel, ela foi sozinha. Mas por quê? Porque ele veio a falecer. Mas enfim. Ah, e aproveitando, como eles mexiam muito com sais de urânio, com polônio, com rádio, com radioatividade em si, até hoje, as suas anotações, olha aí, ó, 127 anos, né, 126, 27 anos após, as anotações deles ainda são radioativas. Simplesmente elas são armazenadas em caixa de chumbo, né, que o chumbo, a uma espessura de 5 a 7 centímetros, ele retém, né, as emissões radioativas. Beleza? Radioatividade. Radioatividade é um fenômeno nuclear, que nem eu expressei. Ou seja, você vai ter um núcleo instável e ele vai buscar a estabilidade fazendo o quê? Tendo emissões. Essas emissões serão chamadas de emissões radioativas, tá bom?
Natureza elétrica das emissões. Vamos pegar, por exemplo, ali um cubo de chumbo, que é para reter a radiação, e colocar ali um elemento radioativo, por exemplo, polônio. Vou ter as fendas, que é para direcionar o meu raio. E aí eu tenho as placas positivas e negativas, que eu posso eletrificar as emissões e ver a natureza elétrica das emissões. Ali eu vou ter um anteparo, que é, por exemplo, para conseguir ver, né, o feixe, para conseguir ver aonde que se atinge as emissões. Em si, eu tenho 3 emissões principais que são separadas pelas placas eletricamente. É a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. Perceba que a beta ela é chamada de partícula. A alfa ela é chamada de partícula, mas a gama ela não é chamada de partícula, ela é chamada de onda eletromagnética. Daqui a pouco vamos entrar nesse quesito, porque onda eletromagnética ela não tem massa e não tem carga, fechou? 2 coisas que eu quero que você observe. Primeira coisa, se a placa é eletricamente positiva, a que veio se aproximando da placa positiva foi a partícula beta. A partícula beta pode ser chamada de emissão negativa, enquanto a partícula alfa pode ser chamada de emissão positiva sem nenhum problema, tá bom? Outra coisa, observe que o deslocamento da partícula beta ele é maior, o desvio é maior do que o da alfa. Por quê? Porque a beta não possui massa. Vamos entrar nesses pontos de vista agora. Primeiro, partícula alfa. A partícula alfa ela possui 4 de massa e 2 de número atômico. Tanto é que a partícula alfa ela pode ser chamada, nos vestibulares tradicionais é comum, de partícula hélio. Por exemplo, emissão de hélio. Alguns vestibulares gostam dessa expressão. Por quê? Porque o hélio, na tabela periódica, ele tem 4 de massa, 2 de número atômico. Como é que é a formação da alfa? Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, prótons mais nêutrons dá a massa, né? 2 mais 2 dá 4. São partículas positivas e têm baixo poder de penetração. Rodrigo, se eu tenho um baixo poder de penetração, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Bom para quê? Ela vai penetrar menos, mas onde ela chegar, ela vai causar um dano. Por exemplo, quando a gente pensa na questão da pele, ela pode ser retida pela nossa pele, a partícula alfa, mas vai causar queimaduras na derme, na epiderme e afins, beleza? Se eu for pensar no grau de penetração, a partícula alfa ela pode ser retida por uma folha de papel, sem nenhum problema. Partícula beta, como eu falei anteriormente, ela não possui massa. Rodrigo, o número atômico é menos 1? É. Mas por que é menos 1? Porque você cria um próton. A partícula beta ela é formada pela criação de um próton. É quando um nêutron vira próton. Beleza? E se o nêutron vira próton, nêutron tem massa 1, próton tem massa 1, então é como se eu não formasse massa, né? É simplesmente eu vou ser o quê? Massa igual no meu elemento químico. Ela é formada pela decomposição de um nêutron instável. É uma partícula negativa e tem poder de penetração maior que a da alfa. Por exemplo, se eu digo maior que a da alfa, então eu atravesso uma folha de papel. Olha no caso da formação da beta. Quando pensamos na formação da beta, eu tenho um nêutron que ele está instável. Ele vai ganhar energia e vai formar um próton mais um beta. E o neutrino? Ah, Rodrigo, o neutrino não cai, então beleza. O que acontece? Quando eu formo um próton, eu estou compensando a massa, tá vendo? Eu estou compensando a massa. Mas eu não estou compensando o número atômico, por isso que é 1 mais 1 menos 1 dá 0. Por quê? Porque o nêutron não tem prótons. O nêutron não tem carga no quesito número atômico. Então, por isso que quando se emite um beta, a sua emissão é caracterizada como menos 1. Mas eu quero que você lembre, quando você emite beta, você aumenta em uma quantidade, cada beta, né? A quantidade de prótons daquele elemento anterior. Rodrigo, como assim? Daqui a pouco eu vou mostrar as leis e aí vai ficar tudo mais simplificado. Mas eu quero que você grave da seguinte forma. Toda vez que sair beta, o número atômico do meu elemento químico, onde ou qual o beta saiu, vai aumentar.
Porque o nêutron virou próton, beleza? Ou seja, a beta, ela atravessa uma folha de papel, mas ela pode ser retida por uma placa de alumínio, tá? E a onda eletromagnética gama, né? Não apresenta carga, sua representação tá aqui, ó, massa 0, número atômico 0. Aí sim, eles têm elevado poder de penetração. Tanto é que a gente lembra muito dos raios gama, né, que acontece no Hulk, por exemplo, né, nos filmes da Marvel. Raio gama tem alto poder de penetração. Se a gente for considerar no corpo humano, vai atravessar a pele, vai atravessar os músculos e vai chegar nos ossos, beleza? E a onda eletromagnética gama, ela atravessa o alumínio e só pode ser retido por uma caixa de chumbo. Aí vem o ponto, Rodrigo. Mas se a onda eletromagnética gama, ela não tem massa e não tem carga, como é que eu sei que será emitida? Tecnicamente falando, toda vez que se emite alfa e beta, sai gama, beleza? Toda vez que se emite alfa e beta, sai gama. Por quê? Porque a gama é como se fosse energia. Energia sendo liberada, é uma onda eletromagnética, tá bom? Leis da radioatividade, né? As leis de Sud. Quando falamos das leis da radioatividade, vai ter uma total relação com o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Como assim? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porque pensa comigo. Se eu tenho uma quantidade específica de nêutrons no reagente, eu vou ter no produto. A não ser que ele altere, né, o nêutron vire próton. Mas para isso que existe a concepção da massa. A soma das massas serão iguais. E a soma dos prótons serão iguais. Como assim? Quando falamos a lei de Sud, que é a lei das emissões alfa, cada emissão de uma alfa quer dizer que está saindo do meu núcleo 4 de massa e 2 de número atômico, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Por exemplo, olha que o urânio, este radioisótopo, né, urânio 23892, está sendo emitido, né, está tendo uma emissão. Aí perceba, eu estou emitindo algo que é alfa. Ah, eu estou emitindo 4 de massa e 2 de número atômico. Beleza. Então, o meu produto, que é o que vai restar, né, que é o TH, ele vai ter o quê? A diferença. Se eu tinha 238 e estou emitindo 4, então eu vou ter 2, 3, 4. Se eu tenho 92 de número atômico e estou emitindo 2, eu vou ter 90. Sempre vai ser assim, beleza? Sempre vai dar exato. Quando falamos da primeira lei de radioatividade, a ideia é essa. Quando um átomo emite uma partícula alfa, origina outro elemento com o número atômico de massa 4 unidades menor e número atômico 2 unidades menor. Então, eu vou subtrair. Mas, gente, para cada alfa, se forem 2 alfas, vai subtrair 8 da massa, 4 de número atômico. Beleza? Segunda lei da radioatividade. Né? Também é Sud, mas já é de Fandias-Russell, que é a perspectiva da beta. Observe o seguinte, aqui eu tenho um césio. Massa do césio, 137 desse radioisótopo. Se a beta não tem massa, então não vai sair massa. Eu não vou perder massa. Então eu continuo 137. Pronto, característica principal da beta. O elemento, ele vai ser o quê? Mesma massa. Ele vai ser isóbaro. Agora, olha o número atômico. Eu era 5,5. Lembra que quando eu emito beta, um nêutron vira um próton? Então, olha a massa. Olha o número atômico. 5,6. Porque um nêutron virou um próton. Então, eu aumentei a quantidade de prótons no núcleo. Ah, Rodrigo, mas o que me buga é esse menos 1. Pessoal, é só você somar. Eu não tenho que somar os produtos dos reagentes? No reagente, eu tenho 5,5. Nos produtos, quanto que é 5,6 mais o menos 1? 5,6 mais o menos 1 dá 5,5. Pronto. Para cada beta emitido, eu aumento uma unidade de número atômico. Beleza? Segunda lei da radioatividade é essa perspectiva. Quando um átomo emite uma partícula beta, origina outro elemento com o mesmo número de massa e número atômico uma unidade maior para cada beta emitido. Beleza? Para cada beta emitido. Outra coisa
que eu não expressei para vocês é que quando se tem emissão alfa e beta, ou beta, né, que as principais, também existe a pósitron, mas eu vou informar depois, se você mexe no núcleo de um átomo e altera o número atômico, este fator, esta reação é chamada de transmutação, beleza? Transmutação. Que a transmutação nada mais é do que você alterar a quantidade de prótons do núcleo de um átomo. Você transmutou, tá? Questãozinha. Marié-Is. Sempre confundo. É Skłodowska. É Skłodowska-Curie. Por seus trabalhos com a radioatividade e pelas descobertas de novos elementos químicos, como o polônio e o rádio, foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, um de física em 1903 e um de química em 1911. Suas descobertas possibilitaram a utilização de radioisótopos. Quando se fala radioisótopos, são isótopos, ou seja, iso, mesma quantidade de quê? Prótons. Rádio, porque são radioativos. Não tem a ver com o radioelemento, beleza? A utilização de radioisótopos na medicina nuclear. O elemento sódio não possui isótopo radioativo na natureza. Porém, o sódio 24, gente, já grava o seguinte, toda vez que vier o nome do elemento e um número após, este número é massa. Eu já ouvi gente pensando que é número atômico. Ah, é sódio 24, ele está falando que o sódio está com o número 24. Não. Quando você fala o nome do elemento, já está caracterizando o número atômico. Por quê? Porque a identidade de um elemento, o que é? Ou é o nome ou é o número atômico. Então, quando a gente fala sódio, opa, então você vai pegar a sua tabela e olhar. Ah, sódio tem número atômico 11, então pronto. 24, entendeu? Radioisótopo, fechou? Aí vamos lá. Porém, um sódio 24 pode ser produzido por bombardeamento em um reator nuclear. As equações nucleares são as seguintes. Aí trouxe ali magnésio, só vou tirar ali o emblema. Pronto. Ó, nós temos aqui o magnésio 24, 12 número atômico, mais X, que eu não sei quem é X, né? Ele vai querer saber, formando o sódio 24 mais o hidrogênio. Aí eu tenho o sódio 24, formando o magnésio 24 mais Y. Pessoal, vamos idealizar uma coisa. É só você fazer o quê? A relação de somas. Olha só. Vamos começar aqui com o de baixo. A massa é 24 no reagente. No meu produto é 24. Então o Y tem massa 0. O meu número atômico, 11. Magnésio, 12. Então quanto que é o Y? Menos 1. Por quê? Porque 12 mais o menos 1 dá 11. Então eu sei que o Y é beta. Então não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Agora, magnésio. Olha os meus produtos. Sódio é 24, com mais 1 dá 25 nos produtos. Então aqui eu tenho 1 na parte superior. Aqui 24 mais 1 dá 25. Parte inferior. 11 com mais 1, 12. Aqui tem quanto? 12. Então aqui é 0. Então o meu X, ele tem 1 de massa e 0 de número atômico. Aí você ficou entre duas, né? Aí existe o nêutron e raio-x. Gente, é nêutron. Por que é nêutron? Porque o nêutron tem 1 de massa e não tem carga. Rodrigo, o que seria raio-x? Raio-x é uma mistura de emissões, tá? Ele não vai ser só uma emissão em específico, então não se preocupe. Toda vez que você ver raio-x, não se preocupe com esse ponto, fechou? E aqui tem a respostinha para vocês, de forma resolutiva, para vocês eliminarem e verem como funciona. Beleza? Vai estar no slide para vocês. Tá, então neste caso, resposta letra E. Aí vamos entrar em reações nucleares, nossa próxima aulinha.